Olá pessoal, Ricardo Mori da Eco House, fazendo esse vídeo aí para explicar um pouco as diferenças aí, né, de pessoas quando vão procurar casas usadas, né, comparando com os japoneses, que são os nativos, né. Então, normalmente eu sempre digo que seguir os nativos, né, o que eles fazem aqui, logicamente eles sabem muito mais do que nós, né, afinal de contas, né, é o país deles, né. Então, eu acho que ver o que eles fazem, né, e seguir mais ou menos o que eles fazem, eu acho que é o primeiro caminho aí, se você quer, né, estar se estabelecendo para morar definitivamente aqui no Japão. Bom, a primeira coisa, né, que vem a, a dúvida, acho que de todos, é: japonês compra casa usada? Compra sim, viu, pessoal? A japonesada também compra casa usada. São poucos, né? A grande maioria prefere construir, até mesmo por causa das manutenções que uma casa dá. Normalmente na casa usada você vai estar pegando as manutenções todas para fazer. É por isso que, né, a pessoa que era proprietária da casa dispõe a casa para ser vendida, né, porque realmente já está na época de fazer as suas manutenções. Manutenções de casas começam a partir dos 10 anos, né, após a construção. Então você tem uma aí entre 10 a 15 anos, né, outra entre 30 anos, né, 25 a 30 mais ou menos, né, nessas faixas aí é que você vai ter as manutenções mais pesadas para estar fazendo dentro da sua residência. Então, o japonês, na hora de comprar a casa, né, a primeira coisa que eles fazem, eles criam tipo um ideograma, né? Então, um ideograma de sim e não, né? Então, a primeira coisa que eles perguntam, né, quando eles vêm fazer perguntas sobre casas, né, usadas às vezes, né? Quem construiu a casa? Essa é a primeira preocupação deles, né? Quem construiu a casa? Aí você diz para eles, por exemplo, assim: ah, foi a Ida Grupo. Tá, mas quem da Ida Grupo? Então você veja, existe até uma diferença dentro do Ida Grupo aí de construtoras, né, que são 5 construtoras, que, né, acaba sendo é, aquele pivô para eles decidirem se eles continuam a conversa ou não. Né? Dependendo do que você responde, a segunda pergunta deles é sempre a mais óbvia, né? Que é: a casa tem histórico de manutenção, né? Ou seja, a casa foi feita a manutenção, né? Existe um histórico de manutenção, né? Isso é uma coisa assim que normalmente quem vai comprar uma casa usada deve se preocupar bastante sobre o histórico de manutenção. Porque se você não tem o histórico de manutenção, você tem que comprar a casa já consciente que você tem que criar esse histórico de manutenção. Então, o que seria esse histórico de manutenção? Bom, a primeira coisa, né, seria a questão do cupim, né? A dedetização de cupim é a mais principal que você tem, né? Como uma dedetização de cupim normalmente ela vale de 5 anos, alguns tipos, né, de dedetização de cupim vale 10 anos, então você compra uma casa de 20 anos, você não sabe se foi feito ou não foi feito. Então, se a pessoa fez manutenções de 5 em 5 anos, teria que ter 4 dedetizações de cupim. Se for de 10 10 anos, 2. Né? Então, você não sabe se aquilo se realmente foi feito ou não. Então, por não saber, é mais fácil você acabar fazendo. Então, se você já compra a casa consciente que você vai fazer, é um ponto. Né? Outro ponto também que a japonesada faz muito, né? Quando eles estão realmente interessados na casa, eles solicitam, né, para uma empresa terceirizada, ou às vezes pede até para nós mesmo da imobiliária fazer, né, um laudo da casa. Né? Logicamente isso custa dinheiro, tá? Então mesmo que a pessoa compre ou não compre, será, né, gerada uma fatura para essa pessoa que faz o pedido. Então, normalmente é feito esse laudo, né? E no laudo vai dizer exatamente que tipo de manutenção a casa precisa ser feita, né? Então, esses são os pontos, né, de quando um japonês vai comprar casa. Os brasileiros, infelizmente, nós estrangeiros, né, a grande maioria eu vejo que só está preocupada com o valor da parcela porque encara a compra da casa como um aluguel. E isso é a coisa mais errada do mundo, tá, pessoal? Não existe nada mais barato que o aluguel, eu sempre digo isso, tá? A casa, quando você compra, não dá para você encarar como, como se aquilo fosse um aluguel. Por quê? Porque você tem impostos, tem manutenção, tá? Isso é tudo de sua responsabilidade. Quando você tem uma casa alugada, é responsabilidade do dono fazer essas coisas, né? Então, estourou um cano, liga para o dono, né? Ou liga para a imobiliária que é responsável, né? Ah, estourou um telhado, você vai ligar. Agora, quando a casa é sua, estourou um cano, é você que tem que arrumar, sabe? Então, essa é a diferença. Então, esses custos, né, você tem que levar em consideração na hora de você comprar uma casa usada. Então, devido a isso, normalmente, né, as japonesadas todas preferem construir sua casa do zero, porque elas podem ver que tipo de material está sendo usado, e daí eles fazem o planejamento de manutenção a partir do zero, né? Então, normalmente, né, a grande maioria faz isso, né,
por causa da manutenção. Mas existe também o pessoal que compra as casas usadas, né? Então esse vídeo é mais para falar sobre as pessoas que compram casas usadas, né? Que pontos que as japonesadas olham e é os pontos que eu vejo que a maioria dos brasileiros não olham esses pontos, né? Então é preferível você começar a olhar para esses pontos na hora de comprar uma casa. Normalmente, analisar o local que você está comprando, tá? Esse é um dos principais requisitos. Eu sempre falo, pessoal, casas que têm 30 anos de uso, os seus vizinhos são todas pessoas de idade, viu? Porque são todas pessoas que construíram aquela casa 30 anos atrás. Então, vai ter seus 60, 70 anos, né? Então, você terá aí uma vizinhança de mais idade, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de churrasco, tem um carro barulhento ou isso e aquilo, provavelmente você vai ter problema nesses locais, né? Então, né, prefiram, né, pegar loteamentos mais novos para quem tem esse tipo de estilo de vida, né? Então, prefira loteamentos mais novos. Então, tudo depende muito do seu estilo de vida. Ah, eu sou uma pessoa tranquila, né? Não gosto de fazer reuniões em casa, não sou de ficar fazendo churrasco nem nada, né? Tudo bem, né? Pode comprar um lugar desse. Então, tudo vai do seu perfil na hora de você escolher a casa. Então, tome cuidado com isso, porque compra de casa não é uma compra de carro, tá, pessoal? Uma compra de carro, você não gostou do carro, você simplesmente vai lá e vende, pronto, acabou. A casa não é tão simples assim. Até mesmo porque, digamos aí, 99% dos estrangeiros compram a casa com a documentação, ou seja, você está pagando 10% mais caro do valor da casa de mercado atualmente. Então, digamos assim, eu estou comprando a casa de 12 milhões, por exemplo, né? Na verdade, você está financiando quase 13.500, né? Por 12 já é difícil vender, imagina por 13.500, né? Então, fica mais difícil ainda vender. Então, por isso que tome bastante cuidado na hora de escolher a sua casa, né? Principalmente para quem vai comprar casa usada, eu sempre falo, pessoal, eu não tenho nada contra a pessoa comprar uma casa usada, tá? A questão é que eu sempre digo, quando você vai comprar uma casa usada, tenha sua atenção redobrada, ou tem alguém para te assessorar de verdade sobre isso, né? E não uma pessoa que simplesmente só está querendo vender, te empurrar uma casa, né? E, né, você depois que se vire, né? Então, né, tome cuidado, né, com esses tipos de vendedores, né? Procure pessoas que realmente vão te falar todos os problemas que você pode ter na casa, porque pelo menos você faz uma compra consciente. Logicamente, quem decide comprar a casa ou não sempre é você, o cliente, né? Então, a função da pessoa que está vendendo, da imobiliária que está vendendo, é só dizer, né, os pós e contra de cada casa, né, que for visitar, né? Então tome bastante cuidado quanto a isso, né? Casas também que você vai comprar que tem terrenos muito grandes, viu, pessoal? Tome cuidado, tá? Terreno muito grande, a manutenção é terrível, viu? Principalmente se for terrenos assim que não tem, né, concreto ou, né, esteja só com grama ou só com terra, né? Normalmente são terrenos assim que tendem a ter muito barro quando chove, né? Então, né, tome cuidado porque se você for comprar um lugar assim muito grande, tenha consciência, né, que você vai ter que fazer ali concreto, vai ter que fazer asfalto dentro do terreno, né, para ter manutenção, e que mato cresce, tá? Então, né, você vai acabar trocando a sua folga da sua empresa, né, normalmente são pessoas, né, que trabalham em empresas, então só tem um dia de folga às vezes, né? Você vai ter que pegar esse dia de folga seu para ficar limpando o terreno, né? Então, terreno muito grande é algo assim que eu sempre falo, pessoal, pensem bem na hora de comprar um terreno muito grande, porque a manutenção é grande também do terreno, tá? Então, no começo a gente não pensa nessa parte, mas conforme você vai vivendo, você vai vendo que realmente essa parte pesa bastante, né, para fazer esse tipo de manutenção. Essas são um pouco das dicas, né? Logicamente, né, clientes nossos, né, tem total assessoria da Eco House, né, e tem, né, total dicas, né, que a gente dá muitas dicas aí na hora da pessoa estar comprando sua casa, e mesmo após ter comprado sua casa, a gente continua ainda também dando a total assessoria às pessoas. Um forte abraço a todos, Ricardo Amori, da Eco House.